Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. O Pingo de Prosa dessa semana nós estamos falando de tópicos que são importantes na nossa vida cristã. Aspectos importantíssimos na nossa vida cristã. E hoje nós vamos falar de um aspecto extremamente importante que você precisa não só saber, mas precisa se envolver. Nós vamos falar da igreja. Não existe vida cristã sem igreja. Igreja é a ideia de Jesus. Jesus falou: eu vou construir a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. A igreja pertence a Jesus, a igreja é a ideia de Jesus. Se Jesus tivesse uma ideia melhor para a vida cristã, ele teria falado para os discípulos: olha, eu estava pensando a respeito de igreja, mas eu não sei se é uma boa ideia, quem sabe mais tarde eu invento outra coisa para substituir. Não tem isso. Ele falou: é a minha igreja, é a igreja. Não existe vida cristã sem igreja. A igreja é a associação do povo que foi salvo por Jesus, que serve a Jesus, que ama Jesus, dos discípulos de Jesus. Isso é a igreja. Eles se reúnem para se edificar, eles se reúnem para adorar, eles se reúnem para louvar a Deus, para servir a Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10 da carta aos Hebreus, versículo 25. Ele disse assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos congregar, de nos reunir na igreja. Não deixemos, essa é a ideia. E a outra parte muito importante, nós temos que pensar, temos que entender o seguinte: a carta aos Hebreus foi escrita mais ou menos 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Pensa bem, 25, 30 anos, talvez um pouquinho mais, depois da ressurreição de Jesus. E eles já estavam tendo problema de gente que não ia na igreja. Falou assim: como é o costume de alguns não ir na igreja. Quer dizer, 30 anos depois, os apóstolos estavam vivos ainda. E já tinha gente não indo na igreja. Eles acham que podem viver a vida cristã sem igreja. Não pode. É impossível. A igreja é plano de Deus. Foi fundada por Jesus. Foi iniciada por Jesus, edificada por Jesus. É dele. O plano é dele, a ideia é dele. E nós precisamos dos irmãos como os irmãos precisam da gente. Você precisa da igreja como a igreja precisa de você. E quando eu falo para você, procure uma igreja. Se você ainda não tem uma igreja, procure uma igreja. E quando eu falo para você procurar uma igreja, procure uma igreja não para assistir o que a igreja está fazendo, não assistir o culto, não assistir os programas da igreja, não. Procure uma igreja onde você pode se envolver na igreja, participar da igreja, ajudar o trabalho da igreja, na missão da igreja. É esse tipo de gente que a igreja precisa. E é esse tipo de igreja que você precisa. E esse foi o nosso Pingo de Prosa. Deus te abençoe.